Queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. Desejo falar nesta hora sobre o nosso pai na fé, Abraão, o homem que obedeceu a Deus. No livro de Gênesis, capítulo 12, nos diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Note que Deus chamou Abraão, não chamou a Ló. Abraão então saiu, obedecendo a voz de Deus. Louvado o nome do Senhor. E Deus então o abençoou em tudo. Olha a promessa que Deus disse para Abraão: abençoar-te-ei, far-te-ei de ti uma grande nação. Abraão, guardando no seu coração, ele sabia que Deus iria fazer isso, porque Deus é poderoso, tremendo, e ele cumpre a sua palavra. Só que Abraão não tinha filhos, e ele sabia que a sua esposa era estéril, mas ele não indagou a Deus, não, ele creu, confiou na palavra de Deus. Abraão então saiu do meio da tua terra e do meio da sua parentela. E Ló resolveu seguir o seu tio. Note que Deus chamou apenas Abraão. E Abraão saiu. E Ló saiu com ele. E é muito bom estar perto de alguém abençoado por Deus. Ló captou isso. Certamente ele disse em seu coração: vou com meu tio, porque Deus prometeu abençoá-lo, e eu estando perto dele, certamente seria abençoado também. Em um determinado lugar, quando chegaram, Abraão, crendo, temendo a Deus, deu total liberdade para Deus dirigir a sua vida. Em um determinado lugar, Abraão olha e vê as colinas, e vê o outro lado. E Abraão disse para Ló: se escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló então viu as campinas verdes e escolheu as campinas, e foi habitar naquele lugar, na terra de Sodoma. E Abraão então escolheu o outro lado. E Deus começou a abençoar Abraão e a Ló, em ovelhas, em gados, em servos, em servas. Em uma determinada ocasião, os anjos vêm visitar Abraão. Abraão recepciona eles com churrasco, porque eles estavam teofanizados em corpo humano. E um desses anjos dá uma promessa para Abraão, dizendo: tua mulher será mãe. E ela estava longe dali, em outro lugar, e ela riu. Ela riu desta palavra, porque ela já era avançada de idade. O costume das mulheres haveriam cessados. E o anjo então disse: por que riste, Sara? E o anjo deu a palavra:
Sara, então, guardando isso no seu coração, quis ajudar a Deus, tomando uma de suas servas e oferecendo ao seu esposo. Agar deu um filho a Abraão. Essa criança chegou, provocou ciúme em Sara. Em uma determinada ocasião, Sara despede a sua serva. E Deus vem à serva de Abraão e disse: olha, volta e te humilha debaixo das mãos de sua senhora. E ela fez isso. E ficou por um bom tempo na casa de Abraão. Mas cumprindo-se os dias, certamente Ismael já teria talvez uns 11, 12 ou 13 anos. Deu problema novamente. Sara despede Agar e o seu filho. Agar, então, acabou a água, acabou o alimento. E ela se distancia do seu filho para morrer. E Deus vem a ela e disse: não tema, tome o menino, porque dele farei uma grande nação. E a sua nação viverá sobre as gorduras da terra. Gorduras da terra é o petróleo. Vemos que Deus, quando criou o primeiro casal no jardim do Éden, Adão e Eva, perfeitos. Mas Satanás conseguiu fazer eles desobedecerem. E o pecado então passou deles para toda a humanidade, como um câncer. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte certamente passaria para todos os homens. Porque eles em pecado não podiam mais invocar a Deus, prestar culto a Deus. E os seus primeiros filhos, um por causa da inveja mata o outro. Passa anos e anos. Vem um dos filhos de Adão, chamado Sete. E ele então começa com a sua família a invocar a Deus, prestar culto a Deus. Acredito que sempre foi do plano de Deus criar da família um sacerdócio para louvor e adoração do seu nome. Mas a primeira família vacilou, pecou. E agora tem uma família ordeira, abençoada. Certamente Sete está criando agora um sacerdócio real para louvor e glória de Deus. Que é os filhos de Deus, os filhos de Sete. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, bonitas, formosas, não resistiram aos seus encantos e uniram-se a elas. E tiveram filhos com elas. E aí entrou então a desordem no mundo. A avareza, o egoísmo, o egocentrismo, a malícia. A Bíblia diz que os pensamentos humanos eram má, continuamente. Esse sacerdócio se desfez. Mas eu acredito, é um pensamento meu, que Melquisedeque veio desta ordem. Não sei, é um pensamento meu. Mais tarde, Ló se mete em confusão e Abraão então precisa socorrê-lo. Entra em luta, em batalha com algumas nações. E Abraão então vence as lutas, vence as batalhas. Ele pega então os despojos de guerras que sobrou dos soldados e está indo para um determinado lugar e ele encontra um homem
enigmático, porém abençoado, chamado Melquisedeque. E ele então rende-se a esse homem e deposita os dízimos dos despojos de guerra. E esse homem então estende as suas mãos e abençoa a Abraão. E a Bíblia diz que a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Vemos na história, pela palavra de Deus, que chega aquela criança, a criança da promessa, Isaque, na casa de Abraão. Oh, que alegria! Foi só alegria. O herdeiro chegou. Esse herdeiro cresce, obedecendo o pai, temendo a Deus, observando a Torá, sendo obediente em tudo. Chega o tempo de se casar. Deus então abençoou Abraão. Abraão manda um dos seus servos buscar uma moça para o seu filho Isaque. Essa moça chama-se Rebeca. Rebeca então tem 2 filhos abençoados, um chamado Esaú e outro chamado Jacó. Esaú era homem de guerra. Esaú era homem da roça, homem de guerra, um desbravador. Jacó era da casa, cuidador de ovelhas, certamente. Uma certa ocasião, Esaú chega com fome na sua casa e Jacó está preparando um guisado. Esaú, me dê esse guisado aí para mim. Jacó pensou e disse: se tu me deres a sua primogenitura, a tua bênção, eu te dou. Naquele momento ele nem pensou nisso, ele disse: tudo bem. Fizeram um pacto ali entre si. Chegou o tempo de Esaú receber a bênção. Jacó então, junto com a sua mãe, forjaram uma ideia. E a ideia deu certo. Jacó então foi abençoado por Isaque. A bênção era para Esaú, mas Jacó ganhou a bênção. Veio uma perseguição grande entre esses 2 irmãos, um querendo matar o outro. Uma certa ocasião, Jacó estava no deserto e começou a orar, clamar a Deus, invocar a Deus. E era num lugar terrível. Ele coloca uma pedra como travesseiro e ele começa a dormir naquela noite. E ele teve um sonho, uma escada de anjos subindo e descendo. Que sonho maravilhoso. Em outra ocasião, ele começa a orar, certamente de madrugada. Um ser celestial vem e abençoa ele. E ele percebe que esse ser celestial vinha de Deus. E ele começa a orar e pedir bênção, pedir misericórdia. E o ser então querendo sair, e ele agarra o anjo. Ele agarrou o anjo. E a bênção foi certa. A bênção foi certa, louvado seja Deus. Ele disse ao anjo: eu não te solto sem me abençoares. E o anjo precisando sair. E o anjo então o abençoou. E o anjo disse: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. O anjo disse: a partir de hoje não se chamarás mais Jacó, mas
Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Deus deixa ganhar dele. A Bíblia já nos diz que os céus é tomado à força. Temos de nos esforçar para herdar a glória de Deus. Jacó foi abençoado. E Jacó então teve 12 filhos. Família abençoada e uma filha. E dentro desses 12 filhos, um chamado José, o mais novo, o sonhador. Mas o seu sonho não era muito bem-vindo na sua casa. Os seus irmãos ficaram nervosos por causa do sonho, que ele sonhou um sonho esquisito, mas Deus que deu para ele. 12 feixes se curvando a ele. Em outro sonho, além de 12 feixes, o sol e a lua. Ele foi perseguido. Foi vendido pelos seus irmãos. Uma decadência negativa forte na vida de José. Foi vendido pelos seus irmãos. Foi para a casa de Potifar, pensando que estava bem, trabalhando do bem bom, lá a mulher dele. José era um rapaz bonito, atraente. A mulher dele deu em cima desse jovem, e ele nada quis. E ela mentiu, inventou calúnia para cima dele, e ele foi para a prisão. Mais uma decadência. Lá na prisão, barbudo, sujo, maltrapilho. Mas ele não perdeu o contato com Deus. E ele estava ali perto do mordomo, do copeiro. E eles tiveram um sonho. Ele então interpretou o sonho dele. Não me lembro agora quem foi que teve o sonho, mas José interpretou o sonho dele. Que ele iria sair da prisão, e ele até disse para ele, quando estiver na presença do rei, lembra-te de mim, me ajude. Mas nem sempre é assim. Chegou o dia em que o rei teve um sonho. E ninguém podia interpretar o sonho do rei. Até que se lembraram de José. Tem um na prisão, que ele interpretou um sonho que a gente teve lá. O rei então manda chamar José. Deram um banho em José, cortaram certamente o seu cabelo, colocaram roupas novas, para José se apresentar na presença do rei. José então chega na presença do rei e conta para ele o sonho das 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, e dá a interpretação ao rei. O rei então coloca José como governador do Egito. Foi os melhores anos do Egito. Foi quando José estava governando. Porque a Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Cumpriu-se os dias. A família dele cresceu. Praticamente 70 pessoas. E Deus começou a abençoar, porque era da descendência de Abraão. Quem é da descendência de Abraão é abençoado. E a bênção é grande, é recalcada, sacudida e transbordante. Louvado o nome do Senhor. Foram crescendo o pessoal. Abençoados. Até que o governador morre. E quando vem outro governador, dá guarida por algum tempo, e o povo de Deus cresce, mas também cresceu o jugo, o subjugo sobre o povo de Deus. Passaram a trabalhar forçadamente, como escravos. 500.000 pessoas. 600.000 pessoas, 600.000 homens. Deus então ouve nos céus um grito,
a angústia do coração dos judeus. Estava angustiado e Deus ouviu o choro, a angústia do seu povo. E antes de tudo isso, um jovem judeu, no bem bom, na casa, no palácio, foi separar uma briga e sem perceber, sem querer, matou um egípcio. E ele fugiu para o deserto. Fugiu com 40 anos para o deserto e ficou lá no deserto por mais 40 anos. Perdeu toda a educação que recebeu no Egito. Até a sua voz mudou, o seu palavreado ficou pesado. Uma certa ocasião, ele lá no deserto, quando ele chega em algum lugar, uma árvore começa a pegar fogo na presença dele, uma sarça. E uma voz saiu de lá: ei, não te chegue. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que está é terra santa. E Deus então começou a falar com ele. Deus começou a falar com ele. E ele começou a conversar com Deus, e ele até indagou ao Senhor, dizendo: Senhor, mas como pode isso? Eu tenho língua pesada. Em outras palavras, eu não sei me comunicar direito. Deus disse: leva Arão, teu irmão, contigo. E se eles me perguntar quem foi que me mandou, o Senhor Deus disse: diga, o eu sou te mandou a eles. Em um determinado lugar, eu me esqueci, Deus disse que ele seria Deus lá para o povo. Deus deu carta branca para Moisés. Como Abraão, que saiu na inteira vontade de Deus, agora é Moisés que vai na inteira vontade de Deus para libertar o povo egípcio. Aliás, para libertar o povo judeu que estava subjugado pelos egípcios. Chegando lá não foi muito bem-vindo. Mas ele diariamente falando ao rei, esclarecendo o plano de Deus. E o rei com coração duro, resistindo. Mas Moisés sabia qual seria a sua missão no Egito. E Moisés começou então, por causa da desobediência do rei, Moisés começou a liberar as pragas. E o rei com o coração duro, quando estava chegando o tempo da última praga, que seria a morte dos primogênitos, Deus disse a Moisés: diga ao povo de Israel, cada família matar um cordeiro de 1 ano e espargir o sangue sobre os umbral das portas, porque meu anjo vai passar. E há de ser que a porta que não tiver o sangue esparzido sobre ela, ele vai entrar e matar o primogênito da casa, e não só de humanos, mas de animais também. Tem um provérbio no mundo que diz: quem pode manda, quem tem juízo obedece. O povo judeu, ouvindo Moisés, começaram a obedecer e tiveram juízo e obedeceram a voz de Deus através de Moisés. Chegou a hora, o anjo veio na cidade e entrou nas casas aonde não tinha o sangue espargido. E foi aquela mortandade, aquele desespero. O rei então, enfurecido, liberou o povo. 600.000 homens, sem contar mulher e criança. Praticamente os 3 milhões de pessoas saíram porque tinha uma sede no coração deles, e a sede era de adorar a Deus. Ali eles não podiam. E Deus então cumpre essa sede, levando eles para o deserto. Ia levar pouco tempo para chegar em Canaã, mas por causa da desobediência, levaram 40 anos no deserto. E Deus cuidou do seu povo durante 40 anos.
alimentando-os diariamente, protegendo as suas roupas, os seus calçados, matando as suas sedes diariamente. Colocava diante deles à noite uma coluna de fogo para aquecerem do frio. E durante o dia, no sol escaldante, Deus colocava uma nuvem para protegerem eles. Deus sempre cuidou do seu povo. É o que acontece nesse tempo, queridos. Dentro dessa pandemia maldita, Deus está cuidando dos seus. Se alguns vão, é porque Deus permitiu. Mas o nosso Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. 40 anos se passam no deserto. Aí, quando chegam lá, para entrarem na Canaã, só entra os abaixo de 21 anos de idade. Nem Moisés entrou. Alguns de nós, pregadores, ensinadores da palavra, muitas vezes descemos o cajado em Moisés, porque ele desobedeceu e tal. Não, Moisés foi para um lugar mais excelente. Ele foi estar com Deus. Seja o Senhor glorificado, queridos, agora e para toda a eternidade. Eu vou parar por aqui. Se inscreva neste canal A Voz do Atalaia. Compartilhem as mensagens nesse canal. Dê um like, queridos. Aperte o sininho, nos ajude a passar o evangelho para frente. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.